convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Inspirai a Deus as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece, para vós termine, tudo aquilo que fizermos por Cristo nosso Senhor. Amém. Maria, Mãe da Igreja, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. São Francisco e Santa Clara, rogai por nós. Santa Catarina de Sena, rogai por nós. Boa noite, caríssimos irmãos e irmãs em Cristo Jesus, reunidos uma vez mais para vivermos o nosso momento de formação, essa nossa caminhada espiritual que estamos realizando esses dias. Somos gratos a Deus por tudo aquilo que nós até aqui conseguimos realizar com a graça de Deus nesse nosso tempo de formação. Certamente, tanto vocês quanto eu, devemos ter aprendido muito. Vou até pegar uma... não, está no outro livro. Não está aqui. Ia pegar uma citação aqui muito interessante, mas é do autor de Filoteia, São Francisco de Sales, que ele diz que a gente aprende mais quando formamos, quando estudamos, quando ensinamos. Então, tem sido para mim, de fato, um grande aprendizado neste tempo. E hoje nós iniciamos, ainda dentro daquele capítulo maior, ainda dentro daquela formação maior, dentro daquele módulo de vida de oração, mas entramos num tema que ele, por ser abrangente, nós vamos subdividi-lo e chamar aqui de um novo módulo formativo. A gente vai falar sobre liturgia. Então, preparemos o nosso coração, porque Deus tem muito para fazer em nosso meio. Vou tentar apresentar a tela aqui. Bom, essa nossa primeira aula ela vai ser bastante introdutória, acerca de liturgia. Então, a gente vai falar de uma característica mais introdutória. Então, vamos apresentar de maneira mais uma introdução mesmo. Então, queria assim pedir para vocês, na medida que tiverem dúvidas, que tiverem alguma colocação, algum acréscimo, ou qualquer coisa que não estejam entendendo, se achar que está indo rápido demais, se achar que está indo devagar demais, para que a gente possa colocar assim uma boa cadência nessa nossa formação. Então, falar de vida de oração, caminho de santidade e entrar no tema da liturgia. É mister recordar aqui um pouquinho daquilo que nós já falamos, de toda essa nossa caminhada, toda essa nossa trajetória até aqui. Já falamos sobre vários aspectos, vários sinais da vida de oração. Falamos do que é a oração propriamente dita, Nós entendemos ali, a partir de uma leitura do nosso catecismo, a oração a partir daquilo que o próprio catecismo descreve como, nas palavras de Santa Teresinha do Menino Jesus, aquele olhar lançado a Deus, um suspiro, tratar de amizade. Compreendemos a oração também como aquele caminho de humildade, onde o ser, o coração, o homem, ele se humilha na presença de Deus, para alcançar as graças e os favores deste Deus que é bom e misericordioso. Falamos toda a trajetória da oração como uma síntese do Evangelho através do Pai Nosso. Também falamos da Ave Maria, de algumas atos de devoção que tangem a nossa vida como comunidade fraterna, como a devoção da Divina Misericórdia, a devoção da Divina Providência. Falamos sobre o sacramento da reconciliação na última aula, falamos sobre a Palavra de Deus, falamos sobre a Eucaristia e sobre a adoração. Enfim, nós tivemos aqui uma belíssima introdução da vida espiritual através da oração. Verdadeiramente compreendemos a oração como este caminho de santidade. E hoje nós adentramos na temática da liturgia como ápice da vida cristã. Veja bem, o tema é liturgia, ápice da vida cristã.
O ápice é o ponto mais alto, é o ponto mais elevado, é o cume da montanha, né? É o lugar mais alto. A liturgia é o ponto mais alto da vida cristã. Nesta nossa vida de santidade, que naturalmente nós todos batizados somos chamados a viver, não apenas porque estamos fazendo um caminho vocacional ou porque nos consagramos como membros de uma comunidade, mas sobretudo porque somos batizados. Pelo batismo, nós somos chamados a viver a santidade. Para viver a santidade, nós precisamos compreender melhor os aspectos que tangem a liturgia para celebrar, para viver melhor. E nessa nossa compreensão, é claro que a gente sempre vai partir de uma compreensão conceitual, o conceito de liturgia, né? Precisamos aqui entender, então, o que significa a palavra liturgia, né? Certamente, se a gente fala de liturgia, talvez podemos pensar à primeira vista, né, naquele livrinho que a gente tem, né, da Paulus, que tem o Evangelho, a primeira leitura, o Salmo, ou podemos pensar até mesmo na liturgia das horas, que também vai ser um ponto a ser tratado dentro desse nossa formação, nesse nosso módulo de liturgia, mas compreender a palavra liturgia. E a palavra liturgia, ela significa originalmente obra pública, serviço da parte do povo em favor do povo. Veja, na origem, a palavra sem um contexto cristão, fora de um contexto cristão, ela significa uma obra pública. É um serviço que parte do povo em favor do povo, né? É algo que se fazia em favor de si mesmo. Né? O povo se organizava para realizar uma liturgia, um serviço, uma obra pública. Né? Ou seja, mas, porém, contudo, no entanto, num contexto e contextualizando, né? Na tradição cristã, ela quer significar que o povo de Deus toma parte na obra de Deus. Outrora, nós compreendíamos, né, a liturgia como obra do povo em favor do povo. Já na tradição cristã, nós compreendemos a liturgia não mais como meramente uma obra do povo em favor do povo, mas como a participação do povo na obra de Deus. Ou seja, nós tomamos parte da obra de Deus. Nós começamos a participar desta obra de Deus, porque esta obra, este serviço, esta obra pública não parte do povo em si mesmo, mas parte de Deus, e nós participamos, nós tomamos parte, nós adentramos. É como se Deus tivesse um trabalho para ser feito e nós fizéssemos, quer dizer, como se não, né? Deus faz o trabalho todo e nós simplesmente vamos lá e colocamos o nosso nome. Faz lembrar naquela época de escola, onde tinha que se fazer trabalho em grupo, aí alguém fazia o trabalho inteirinho e colocava o nome dos outros, né? Parece mais ou menos isso, a gente poderia fazer essa analogia. Então, a liturgia é esta obra de Deus da qual nós participamos. Nesta liturgia, Cristo, nosso Redentor e sumo sacerdote, continua em sua igreja e com ela e por ela a obra de nossa redenção. Este serviço de Deus é a obra da redenção, é a economia da salvação, é a graça da salvação manifestada em Cristo. Ou seja, e o que tange, né, esta salvação? Ela tange desde a eternidade, porque é um sonho, um plano e um projeto de Deus, mas de maneira muito direta e vamos dizer assim, né, de maneira muito direta, né? Ela acontece ali desde a encarnação do Verbo, desde o anúncio do Verbo até a consumação dos tempos, né? Ou seja, até os tempos presentes, quando o eterno entra no tempo, quando o Kairos entra no Cronos, quando o Verbo se faz carne no seio virginal de Maria. Aí inicia esta obra de redenção, que foi pré-anunciada em todo o Antigo Testamento pelos profetas, que foi proclamada, proferida, que foi dita em todo o tempo. Esta obra de salvação é esta obra. Na liturgia, Cristo continua realizando. É o dia que não tem fim. É uma obra que não se acaba, que não se esgota, que está acontecendo hoje.
E hoje a liturgia celebra o mesmo mistério que se viveu Cristo Jesus nos seus anos ocultos e nos seus anos de vida pública. E aqui a gente vai compreendendo a beleza e a grandeza. E aí entendemos, como nós víamos lá, no título dessa formação, que a liturgia em si é o ápice da vida cristã. É o ponto mais alto, é o ponto mais elevado, porque remete a este mistério de salvação, alcançado, realizado e manifestado em Jesus. É isto que é a liturgia. A palavra liturgia no Novo Testamento, e aqui vale ressaltar que ela é empregada para designar não somente a celebração do culto divino, mas também o anúncio do Evangelho e a caridade em ato. Em todas essas situações trata-se do serviço de Deus e dos homens. Por que isso? Porque na celebração litúrgica a igreja serva a imagem do seu Senhor, o único liturgo, participando do seu sacerdócio profético e régio, né? Ou seja, é o munus tríplice de Cristo. Cristo, profeta, sacerdote e rei. Como profeta, nós remetemos ao anúncio da palavra. Veja, e aqui nós vamos entender a beleza, a grandeza, né, da liturgia em si. A liturgia ela não é somente a celebração da missa, né, ou da Eucaristia. É também. E aqui está sendo realizado o munus sacerdotal de Jesus. Nós falamos do munus tríplice de Cristo. Cristo, sacerdote, profeta e rei. Como sacerdote, ele é o cordeiro que se imola, que se oferta, que é oferecido. Aqui falamos do culto, da celebração, da missa, ou como nós queremos chamar, é a oferta. Mas falamos também aqui, e no Novo Testamento, né, esta palavra liturgia, ela remete também a isso. O anúncio que os apóstolos, que os primeiros cristãos faziam do Evangelho, era também liturgia. Logo, o anúncio que hoje nós fazemos do Evangelho, e como nós anunciamos o Evangelho neste novo tempo, neste tempo desta nova evangelização, conforme nos apresenta, né, os documentos da igreja. Nós fazemos esse anúncio de inúmeras formas, de inúmeras maneiras. É claro que dentro do contexto da celebração litúrgica da Santa Missa, vou utilizar neste termo Santa Missa, né, para deixar mais claro, embora não seja somente Santa Missa, né, o termo mais correto seria celebração eucarística. Mas diante deste culto eucarístico, desta celebração, desta missa, o munus profético, ele exerce também, obviamente, um lugar de destaque. Por isso nós temos ali, né, as leituras que compõem, nós temos, né, todo o anúncio da palavra e sobretudo do Evangelho, e a gente percebe isso, por exemplo, já antecipando o que a gente vai falar depois, né, a postura como nós ouvimos o Evangelho é diferente da postura que nós ouvimos as outras leituras. Nós nos colocamos de pé, porque ali está sendo realizado de maneira por excelência, né, o munus profético, o anúncio do Evangelho, da Boa Nova, o anúncio da vida de Jesus. E aqui está a liturgia. E dentro da Santa Missa nós chamamos esta parte da missa de liturgia da palavra. Mas também o munus regio, ou seja, o serviço real de Cristo. Como rei, o rei é aquele que por excelência deve prover as necessidades do seu povo. Deve ser o providente, aquele que está em atenção para aqueles que estão sobre o seu reinado. E a este serviço régio, o cuidado e o cultivo do reino dos céus, nós chamamos de caridade. A esmola que nós damos, as boas obras que fazemos, as pessoas que nós visitamos. Aqui podemos falar sem medo, né, das obras de misericórdia. Ou seja, tudo aquilo que adentra nesta mística de misericórdia, de ação, de serviço, de caridade, é também liturgia. Então, no Antigo Testamento, a palavra liturgia ela é empregada para esses 3 atos. O ato sacerdotal, o culto, o ato profético, o anúncio, e o ato régio, ou seja, o serviço da caridade. Ora, se nós compreendemos isso, nós vamos entender que a nossa vida cristã,
ela logicamente perpassa por toda a dinâmica da liturgia. Ou seja, a nossa vida precisa ser uma liturgia, como é a vida do nosso Senhor, a vida de Jesus Cristo. É uma liturgia, ele é o liturgo por excelência, o único liturgo, o único que realiza a obra. Nós, porque estamos associados a ele. Aí aqui nós utilizamos, o termo corpo místico de Cristo, do qual ele é a cabeça e nós somos os membros. Aqui nós utilizamos a imagem da videira, eu sou a videira e vós sois os ramos, é Jesus que nos diz. Então, nós compreendemos aqui que a nossa vida toda ela precisa ser reflexo de Jesus. Seja na celebração, seja no anúncio, seja na caridade. Profeta, sacerdote e rei. Nós somos chamados também a exercer esta vida profética, sacerdotal e real com Jesus. Bom, deste modo, portanto, a liturgia é tida como exercício do mundo sacerdotal de Jesus, no qual, mediante sinais sensíveis, é significado de modo peculiar, a cada sinal realiza a santificação do homem. É exercido o culto público integral pelo corpo místico de Cristo, cabeça e membros. Disto se segue toda a obra, a celebração litúrgica como obra de Cristo, sacerdote e de seu corpo, que é a Igreja. É a ação sagrada por excelência, cuja eficácia no mesmo título e grau não é igualada por nenhuma outra ação da Igreja. Embora a liturgia ela apresente os aspectos do munitríplice de Cristo, sacerdote, profeta e rei, é no mundo sacerdotal de Jesus que está o seu ápice. O verdadeiro ápice da liturgia, o verdadeiro ápice está na realização deste mundo sacerdotal. E o que isso significa? Na celebração da Eucaristia. E aqui está esta ação sagrada por excelência. Ela não se iguala, ou seja, nenhuma outra ação da Igreja pode se igualar a ela. Para a gente ter uma ideia, aqui a gente pode fazer parafrasear, São Paulo, na primeira carta aos Coríntios, capítulo 13, onde ele vai dizer, ainda que eu desse todos os meus bens, ainda que nós rezássemos 1 milhão de Ave Maria, não seria igualado a uma única celebração da Eucaristia. Ou seja, a celebração da Eucaristia, a Santa Missa, é a oração por excelência. Não há nenhuma ação, não há nenhuma oração, não há nada que possa ser igualada a ela. Você pode até receber uma bênção do Papa, mas a bênção do Papa não tem o mesmo valor do que uma Santa Missa. Você pode receber um terço da mão de um santo, uma relíquia de maior grau. Poderia você receber lá, quem sabe, para você de presente, a ampola do sangue de São Januário. Mas ainda assim não seria igualado a uma única Santa Missa. Eu não lembro o nome do santo, mas ele escreve um livro chamado A Excelência da Santa Missa. Eu acho que é São Maurício de Porto, não lembro o nome dele. Mas depois eu pesquiso, eu tenho o livro aqui. Ele coloca exatamente isso, ou seja, a excelência da Santa Missa, nada, ninguém se compara, se iguala a ela. E se a gente compreende isso, veja, aqui é uma compreensão, antes de ser uma compreensão de um membro, de um vocacionado, de uma comunidade, de um consagrado, de alguém que quer viver uma vida espiritual, que quer viver uma vida conforme a vontade de Deus, nós falamos de uma compreensão aqui de um batizado. Monsenhor de Seguro, isso mesmo, obrigado, William. Uma compreensão de um batizado. E esta compreensão de um batizado, de um cristão, é que nada se iguala a uma Santa Missa. Ora, se a Santa Missa, se o mundo sacerdotal em exercício de Jesus Cristo, o mundo sacerdotal de Jesus Cristo em exercício, na liturgia, é o bem maior, o bem supremo, aí eu preciso me questionar. Veja, e aqui é matéria de conversão. Como eu tenho participado da Santa Missa?
Que lugar ocupa a Santa Missa? Será que a minha participação da Santa Missa não é apenas uma obrigatoriedade? Eu vou porque eu tenho a obrigação de participar? Será que para mim a participação da Eucaristia, a participação da ação sagrada por excelência, não se tornou apenas uma rotina? Não se tornou apenas um cumprir preceitos? Oxalá em nossa vida isso nunca aconteça. Oxalá compreendamos com clareza que a Santa Missa é a oração por excelência. Que o nosso coração anseie por participar, mas não simplesmente estar ali, não simplesmente, como nós às vezes até dizemos, não somente assistir à missa, mas participar. Poder captar com os sentidos espirituais as maiores graças que nos são alcançadas pela Eucaristia, pela celebração, pelo culto eucarístico. E que graças são essas? O próprio céu. A Santa Missa é o céu na terra. É o verdadeiro céu na terra. A liturgia é fonte de vida. Que belíssima a imagem do Cordeiro. O Cordeiro transpassado, mas desta cruz, esta cruz se torna árvore, árvore de vida. É da cruz que está ali brotando os ramos e os ramos com frutos. Além de ser obra de Cristo, a liturgia é também uma ação de sua igreja. Ela realiza e manifesta a igreja como sinal visível da comunhão entre Deus e os homens por meio de Cristo. Empenha os fiéis na vida nova da comunidade. Implica uma participação consciente, ativa e frutuosa de todos. 3 palavras importantes da nossa participação. Nós não podemos participar da Santa Missa se não for de maneira consciente, se não for de maneira ativa e se não for de maneira frutuosa. Viver a Eucaristia como ação da igreja é a ação de Cristo, mas é a ação da igreja. Implica que nós tenhamos uma consciência e por isso nós estamos em formação, para que a nossa consciência se torne clara, para que nós compreendamos a beleza, o valor, a realeza da Eucaristia, para que essa nossa participação ela seja uma participação ativa, ou seja, que nós não sejamos ali sujeitos passivos, mas antes sejamos sujeitos ativos da Eucaristia. Que a nossa participação seja, não como eu já disse, não um simples assistir, não um simples visitar, mas adentrar no mistério. Sentir-se como pertença daquilo que se celebra. E, sobretudo, a nossa participação precisa ser frutuosa. Cada Eucaristia que eu participo, cada missa que eu participo, precisa gerar frutos. Que frutos? De santidade, de conversão, de vida nova, frutos que se nos assemelhem a Jesus Cristo. Frutos de testemunho. Esses são os frutos que precisam ser gerados da nossa participação. Veja, embora a liturgia seja a manifestação, o sinal visível, ela não esgota a ação da igreja. Ela tem que ser precedida pela evangelização, pela fé e pela conversão. Pode então produzir seus frutos na vida dos fiéis. A vida nova segundo o Espírito, o compromisso com a missão da igreja e o serviço de sua unidade. A liturgia está ali, como que colocada no centro. Antes dela existe a evangelização. Existe a evangelização que seria o anúncio do Evangelho, que é pela escuta da palavra que a fé, que se surge a fé. Se não há quem pregue, não há homens que tenham fé. E tampouco conversão. Se converte porque se escuta a palavra. Então, há como que uma catequese,
um ensino, um estudo, uma evangelização que precede a Eucaristia. Ela está ali na centralidade, porque dela vai partir a vida nova segundo o Espírito, vai partir o compromisso com a missão. E que compromisso com a missão é este? É a caridade. E é que nós retornamos, né? A liturgia ela inicia ali com o munus profético, o anúncio, a evangelização. Ela culmina, ela chega no seu ápice, no alto, pelo munus sacerdotal, a celebração em si, e ela finda não, né? Porque ela não vai ter um fim, mas ela se dá sequência pelo munus real, pelo serviço, pelo compromisso com a missão da igreja, com o serviço da unidade, com a vida nova. Ela é a fonte de vida, maravilhosa, sublime, magnífica. A liturgia é também oração. E nesta oração nós participamos da oração do próprio Cristo, dirigida ao Pai no Espírito Santo. Nesta oração, toda oração cristã encontra sua fonte termo. Pela liturgia, o homem interior é enraizado e fundado no grande amor com o qual o Pai nos amou, em seu Filho bem-amado. E a mesma maravilha de Deus que é vivida e interiorizada por toda oração, em todo o tempo no Espírito. Veja, a liturgia é uma oração mística, na qual nós tomamos parte da oração do próprio Cristo, participamos da oração do Cristo, que se dirige ao Pai pelo Espírito. E veja que é esta dinâmica, né, que sempre acontece ali nas orações litúrgicas, nas orações que compõem a Santa Missa. Nós estamos sempre escutando isso, né? Estamos sempre ouvindo essas palavras, né? Estamos sempre ouvindo Cristo que ora ao Pai no Espírito. Toda oração ela parte de Cristo, se dirige ao Pai, mas esta oração que se dirige ao Pai ela é feita no Espírito Santo. Nesta oração de Cristo prefigura toda a oração cristã. Cada cristão precisa encontrar na oração do próprio Cristo, na liturgia, sua fonte, o seu termo. Já disse, né, e torno a dizer que a liturgia ela tem uma catequese que a precede. A liturgia é o ápice para o qual tende a ação da igreja e ao mesmo tempo é a fonte de onde emana toda a sua força. Ela é, portanto, o lugar privilegiado da catequese do povo de Deus. A catequese está intrinsecamente ligada a toda a ação litúrgica e sacramental, pois é nos sacramentos e, sobretudo, na Eucaristia que Cristo Jesus age em plenitude para a transformação dos homens. Se compreendemos aqui a liturgia como ápice, como ponto alto, nós entendemos que tudo na igreja se direciona, se dirige para a liturgia, mas ao mesmo tempo é dela que emana toda a força da igreja. É interessante perceber aqui, né, que é como, eu não sei o termo mais correto, mas é como uma espiral, né, que vai e que vem. Tudo se direciona para a liturgia, e da liturgia se emana todas as coisas. Logo, a igreja vive da liturgia. Na encíclica Ecclesia de Eucaristia, São João Paulo II, eu não me recordo se foi em 2003 ou 2005, né, mas é nesta Ecclesia que ele escreve, ele escreve ela, se não me engano, no ano da Eucaristia, e ele fala justamente isso, né? A Eucaristia é a fonte e o termo da igreja. É a fonte e o termo. Termo porque as coisas se direcionam para ela, e a fonte porque é dela que vem todas as coisas. Logo, se a liturgia ocupa este ponto alto, se torna aqui um lugar privilegiado da catequese. Mas aqui a gente precisa entender a liturgia, como já o dissemos, não somente como a celebração da Santa Missa, por vezes, desculpa o termo,
tão pobremente realizada, tão pobremente celebrada em nossas comunidades. Mas falamos de uma liturgia que penetra no mais profundo mistério. Tem um livro de Scott Hahn, O Banquete do Cordeiro, que ele narra a sua experiência pessoal antes de sua conversão. Ele era protestante, porém um protestante que estudava, né? E ele, buscando compreender melhor a Sagrada Escritura, quis conhecer as outras igrejas. E numa dessas visitas ele visitou uma missa católica. E lá ele percebeu que a Santa Missa é toda ela bíblica. É toda ela uma representação do Apocalipse. Então fica aí, né, de dica para a leitura, né, esse livro, O Banquete do Cordeiro, de Scott Hahn. Eu acho que é este o nome dele, né? O meu querido auxiliar aí, se puder confirmar se é isso mesmo, depois manda aí para nós, né? Se não for, depois eu também procuro o meu livro aqui e mando uma cópia. Se vocês me cobrarem, eu mando uma foto da capa, né, para que vocês possam procurar e fazer esta boa leitura, né? E quando ele percebe isso, né, ele narra no livro que ele compreende então que a Igreja Católica, ela possui um grande tesouro, um tesouro inestimável, um tesouro que não se pode ser comparado com nada, que é a liturgia, que é a Santa Missa. É de fato aquilo que é, não tem o que se adicionar, não tem o que se acrescer. E esta liturgia em si, ela é um grande ensino, ela é uma grande catequese, ela é a manifestação do próprio Deus, ela é a comunicação da própria graça, ela é a parousia, ela é aquilo que é a excelência, é o ponto alto, é o ápice da vida cristã. Desta liturgia nós colhemos, né, uma grande e profunda experiência de salvação. A celebração sacramental do mistério pascal, esta catequese da liturgia implica, primeiramente, a compreensão da economia sacramental. Sua luz revela-se a novidade de sua celebração no presente. O capítulo, portanto, trata-se da celebração dos sacramentos da Igreja, né? Considerar-se-á aquilo que, pela diversidade das tradições litúrgicas, é comum à celebração dos 7 sacramentos, o que é próprio de cada um deles ser apresentado mais adiante. Bom, falamos de economia sacramental, nós remetemos aos 7 sacramentos, e estes 7 sacramentos, não sei se dá para ver aí atrás, né? Acho que está só 6 porque o 7º ficou cortado na imagem, mas a imagem tinha os 7. O primeiro é o batismo, o segundo a reconciliação, o terceiro é o crisma, o quarto é a Eucaristia, o quinto é o sacramento do matrimônio, o sexto da ordem e o sétimo, por consequência, seria, né, a unção dos enfermos, né? E dentro desta catequese fundamental existem 4 questões primordiais, né? Ou seja, 4 questões que a gente levanta, né? Hoje a gente vai falar somente da primeira, mas as 4 primeiro, para saber quem celebra. Quem celebra? Quem é o agente da celebração? Quem é aquele que está celebrando, né? Depois a segunda pergunta é como celebrar. Como que a gente vai entender os ritos, né? Quem a gente vai entender as pessoas. Como os ritos. Quando vamos adentrar em um tempo, onde vamos adentrar num espaço. Qual é o espaço? Então, essas 4 perguntas serão as perguntas fundamentais para desenvolvermos a nossa formação de liturgia, para aprofundarmos no mistério da liturgia. E a primeira pergunta é: quem celebra? A liturgia é a ação do Cristo todo, Cristo totus. Os que desde agora a celebram, para além dos sinais, já estão na liturgia celeste, em que a celebração é toda festa e comunhão. Aqui nós podemos distinguir, né, aquilo que chamamos de 3 igrejas, né?
A igreja gloriosa, a igreja militante e a igreja padecente. A igreja gloriosa são os santos que já estão no céu. E no céu, que a liturgia celeste é toda a celebração, toda a festa, toda a comunhão. No céu eles já vivem a liturgia, já celebram diariamente a Eucaristia, o banquete que não tem fim. Mas nós temos uma segunda igreja, que é a igreja militante, da qual somos nós que participamos também desta celebração. Aquilo que nós dizemos, né? Você já deve ter ouvido isso, o já ainda não. Nós vivemos agora aquilo que ainda não vivemos. Na celebração da Santa Missa, na celebração da Eucaristia, é justamente isso, já ainda não. Nós vivemos o céu que ainda nós não estamos. Nós antegozamos do céu. Nós experimentamos de maneira antecipada. Nós vivemos de maneira antecipada. Desde agora, celebramos para além dos sinais que já estão na liturgia celeste. Veja, é uma antecipação de algo que nós viveremos na eternidade, de algo que nós experimentaremos em todo sempre. Igreja gloriosa, igreja militante e a igreja padecente. Céu, terra e purgatório. E por que dizemos, né, céu, terra e purgatório e aniquilamos, né, o quarto lugar que seria o inferno? Porque falamos das igrejas que tendem à salvação. No inferno não há salvação. Para aqueles que estão no inferno não há mais salvação. Já estão condenados. Os que estão no céu já gozaram da salvação, já estão, né, já tomaram posse da salvação. Os que estão no purgatório, embora precisando ser purificados, também já têm garantido a salvação. Embora precisamos passar por tempo pela via purgativa. E os que estão na terra, eu e você, caminhamos para esta salvação, vivendo a cada dia a Eucaristia, celebrando a cada dia a Eucaristia, para que finalmente nós possamos um dia experimentar de maneira plena, total, esta graça salvífica. Os celebrantes na liturgia, o Apocalipse de São João, lido na liturgia da igreja, revela-nos primeiramente um trono no céu, e no trono alguém sentado, o Senhor Deus. Em seguida, o Cordeiro imolado, e de pé, Cristo crucificado e ressuscitado, o único sumo sacerdote do verdadeiro santuário, o mesmo que oferece e é oferecido, que dá e que é dado. Finalmente, o rio de água viva que sai do trono de Deus, do Cordeiro, um dos mais belos símbolos do Espírito Santo. Estamos falando aqui da Trindade, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Não sei se você consegue visualizar aqui na imagem, né? O Pai aqui em cima, para ver, né? O Pai aqui em cima, embaixo dele, aqui no meio do texto, está Jesus, e aqui embaixo o Espírito Santo. Aqui está, né? Os celebrantes na liturgia. E é uma imagem belíssima, sublime, magnífica. É a Trindade, é o próprio Deus. É algo que nos deixa assim, até sem palavras. Não há como descrever a beleza que se manifesta nesta obra salvífica. Todavia, existem aqui os celebrantes na liturgia sacramental. Nós falamos de quem celebra e celebrantes na liturgia. Na liturgia que nós entendemos que é a obra de Deus da qual o povo toma parte. Nesta obra de Deus, os celebrantes por excelência é o Pai, o Filho e o Espírito. Mas, na liturgia sacramental, no sacramento da liturgia, quem celebra? Toda a comunidade, o corpo de Cristo unido à sua cabeça, que celebra. As ações litúrgicas não são ações privadas, mas celebrações da igreja, que é o sacramento da unidade, isto é, o povo santo, unido e ordenado sob a direção dos bispos,
Por isso, essas celebrações pertencem a todo o corpo da igreja, influem sobre ela e o manifestam, mas atingem a cada um de seus membros de modo diferente, conforme a diversidade de ordens, ofícios e da participação atual e efetiva. É por isso que todas as vezes que os ritos, de acordo com a sua própria natureza, admitem uma celebração comunitária, com assistência e participação ativa dos fiéis, seja inculcado que, na medida do possível, ela deve ser preferida à celebração individual ou quase privada. Só reforçando algo aqui, né, embora não haja citação, toda esta formação, né, ela é embasada no Catecismo da Igreja Católica. Então, aqui a gente está praticamente citando o Catecismo da Igreja Católica. Né? A posteriori, eu irei postar, com a graça de Deus, né? Eu sempre prometo e às vezes não cumpro, mas irei postar ali os parágrafos, né, que correspondem a esta formação para aqueles que quiserem, tiverem a curiosidade e o desejo de aprofundar mais e buscar diretamente no catecismo. Né? Mas, tendo dito isso, né, ou seja, a liturgia ela é uma ação de toda a igreja. E o catecismo faz menção de que é preferível que a celebração seja comunitária a uma celebração individual ou quase privada. Se for possível que em outras palavras, né, que os sacerdotes celebrem comunitariamente, reúnam a comunidade para celebrar. Embora esta celebração seja da igreja, este corpo místico, esses membros, eles vão receber, né, serão atingidos de maneiras diferentes. Serão atingidos de maneiras diferentes por quê? Primeiramente porque existem vários graus de ordem. Né? Existem os ministros ordenados, e aqui dentro da ordem a gente tem, né, os 3 graus da ordem. Não sei se vocês se recordam, se vocês se lembram dessa catequese elementar dentro do sacramento da ordem. Quais são os 3 graus ou os 3 degraus do sacramento da ordem? Alguém lembra? Alguém saberia me dizer quais são? Um minutinho aí para me dizer. Pode ser por mensagem ou pode ser por microfone. Estou esperando. Ninguém? Cri, 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 cri. Bom, no sacramento da ordem, né, os 3 degraus ou os 3 graus, nós temos a ordem diaconal, presbiteral e episcopal. Diácono, sacerdote e bispo, né? São os 3 graus, né, da ordem. Eduardo, e o Papa? Não, o Papa é um bispo. Eduardo, e os cardeais são bispos. Né? Então, são esses os 3 graus do sacramento da ordem. Diácono, sacerdote e bispo. Né? Então, estes são os 3 graus. Mas existem também dentro da celebração eucarística, né, os ministros não ordenados. Né? O Papa instituiu recentemente, né, de uma maneira mais categórica, o ministro não ordenado, né, algo que já pertence ao Brasil, ele se tornou agora também universal. Né? No Brasil a gente já exercia este ministério extraordinário da Eucaristia, como também ele instituiu, né, agora recentemente o ministério dos catequistas, que também são pertences aí dentro da celebração eucarística, tem a sua vez, a sua participação. A gente vai ter também aí, né, os serviços, né, do acolitato, nós temos o serviço do leitorato, né, que são todos também ministérios, né, que são exercidos. E cada um vai receber, por assim dizer, né, de acordo com a sua atual e efetiva participação. Ou seja, como você participa da missa, você pode receber, você pode ser atingido, né, com maior ou menor graça.
Você pode lograr mais graças ou menos graças, dependendo da maneira como você se dispõe a viver a Eucaristia, a viver aquela celebração. Você pode ser atingido direta ou indiretamente, mas todo o corpo de Cristo é agente celebrativo na liturgia. A assembleia que celebra é a comunidade dos batizados. Todos os batizados celebram, os quais, pela regeneração e unção do Espírito Santo, são consagrados para serem casa espiritual e sacerdócio santo, para poder oferecer um sacrifício espiritual, toda a atividade humana do cristão. Este sacerdócio comum é o de Cristo, o único sacerdote, participando por todos em seus membros. A Mãe Igreja deseja ardentemente que todos os fiéis sejam levados àquela plena, consciente e ativa participação nas celebrações litúrgicas, que a própria natureza da liturgia exige e a qual, por força do batismo, os cristãos, geração escolhida, sacerdócio régio, gente santa, povo de conquista, tem direito e obrigação. Toda a comunidade dos batizados, todos os batizados celebram, participam. Eduardo, e aqui a gente já pode fazer uma pequena correção em nossos comentários, né? Vamos receber o celebrante. Não, o celebrante são todo o povo de Deus. Né? O padre não é o celebrante. Ele é um dos celebrantes. Ele é, por exemplo, o presidente da celebração. Ele está presidindo a celebração. Mas todo o povo que estiver ali sendo batizado é celebrante, é a assembleia celebrante. É a assembleia que celebra. Eu, você, né, os demais irmãos que compõem a assembleia da Santa Missa. Se tem um bispo, se tem um padre, se tem um diácono, se tem um ministro extraordinário, se tem um acólito, ou se não tem, o povo celebra. Mas como precisa ser essa celebração? Plena, consciente, ativa. Ou seja, eu não posso celebrar sem uma consciência. Consciência do quê? Daquilo que eu estou vivendo, daquilo que eu estou celebrando, do mistério que se está acontecendo. Eu preciso ter uma participação ativa. Não posso ser um sujeito passivo. E o que quer dizer ser um sujeito ativo na celebração? Quer dizer que eu compreendo o meu lugar, eu compreendo aquilo que é o meu papel e eu o exerço. E eu o faço. De acordo com o estado a qual eu me encontro. De acordo com o ministério a qual sou chamado a exercer naquela Eucaristia em específico. Eu acho engraçado com as pessoas que, por estarem servindo na Santa Missa, às vezes não comungam dizendo que não estão participando. Eu não entendo. Uma pessoa que fala, eu vou cantar, mas não vou comungar porque eu estou cantando. Tá, mas você está fazendo um show? Porque se você está cantando, a Assembleia também não está cantando? Bom, pelo menos com toda a missa que eu vou, sobretudo quando eu sei as músicas que eu canto. Se eu não sei, eu fico lá pelo menos fingindo que estou cantando, mas canto. Já vi muita gente que faz isso, né? Precisa participar de 2 missas, porque uma ele vai para participar e a outra ele vai para se aparecer, para se mostrar, né? Porque não entendo, realmente não entendo. É claro que aqui precisa tomar uma atenção, né? E digo aqui aos ministros de música, se tiver algum aí ouvindo, né? Precisa se preparar. Quer chegar na hora da missa, e qual que vai cantar? E agora cantar essa, cantar aquela? Não, você já está vivendo a Eucaristia.
Mesmo se está em um serviço, se está exercendo um ministério ali, se está, desculpa o termo, trabalhando, mas está dentro do mistério da Eucaristia. Nada pode ser mais importante, nada pode ocupar mais o teu coração do que aquilo que está sendo vivido naquela Eucaristia. Uma participação plena, consciente e ativa. A liturgia exige isso. É próprio dela. Não tem como viver bem a liturgia se eu não tenho uma participação assim, de maneira plena, total, completa, absoluta, mas ao mesmo tempo de uma maneira consciente, clara, desperta, atenta. E, sobretudo, se eu não tenho uma participação ativa. Não estou falando aqui de dispersão, né? Estou meditando um livro que eu ganhei do padre, escrito por um monge beneditino, e hoje eu estava meditando justamente sobre isso, né? São mensagens que Jesus dá a um monge diante da Eucaristia, até recente livro, é magnífico. E ele dizia, né, que o Senhor escuta as nossas orações, mesmo quando nós estamos dispersos, mesmo quando nós estamos sonolentos na sua presença. Ele escuta, ele está ali. O estar na sua presença é a primazia ali, né? É o essencial. Mas ter uma participação ativa implica em mim dar atenção àquilo que eu estou vivendo. Porque às vezes eu estou ali na missa e estou tão preocupado com o que está acontecendo lá fora, com o que vai acontecer depois, com o frango que eu não tirei do freezer, com o bolo que ficou no forno. Estou tão preocupado com a conta que tem para pagar, com a pessoa que está doente. Ou seja, eu estou mais fora do que dentro. Eu até levanto na hora que tem que levantar, sento na hora que tem que sentar, respondo na hora que tem que responder, mas de uma maneira tão automática, porque eu já me tornei um robozinho programado para dar aquelas respostas. Eu não lembro qual que era o padre, mas uma vez ele veio aqui em casa e ele dizia assim que a única graça que ele pediu a Deus é de nunca aprender as orações eucarísticas. Ele pediu essa graça a Deus de nunca aprender as orações eucarísticas, nunca decorar as orações eucarísticas, porque ele tinha medo de decorar e se tornar automático. Ele tinha medo de decorar as orações e tornar automático. Eu me recordo sempre de uma formação que nós tivemos na época, ele era seminarista, agora padre, Marcelo Ramos. Ele dizia, não vos acostumeis com o sagrado. Às vezes estamos tão acostumados, com o sagrado, acostumados em participar da missa, já estamos habituados a isso. E já não colhemos mais as graças da Eucaristia, já não mais colhemos as graças da Santa Missa. Por quê? Porque nos tornamos hábitos, nos tornamos rotina. Tornou-se meros protocolos. Não, a Eucaristia não pode ser meros protocolos para nós. Ela precisa ser vivida com intensidade, de maneira plena, consciente e ativa. No intuito de servir as funções do os membros não têm a mesma função. Certos membros são chamados por Deus na e pela Igreja a um serviço especial da comunidade. O ministro ordenado é como ícone de Cristo sacerdote, já que o sacramento da Igreja se manifesta plenamente na Eucaristia. É na presidência da Eucaristia que o ministério do bispo aparece primeiro, e em comunhão com ele, o dos presbíteros e dos diáconos. Então, em toda a Eucaristia, toda a missa, ela é presidida pelo bispo, ou em comunhão com ele. Toda a Santa Eucaristia que nós participamos, em determinado momento, o sacerdote,
ele arranca um pedacinho da hóstia consagrada, ele quebra a hóstia consagrada, ele arranca uma parte daquela hóstia e a coloca no cálice. E dentro dos vários sinais que este ato remete e apresenta, um deles está a comunhão com o bispo, ou a comunhão com a igreja. Aquele pedaço da Eucaristia depositado no cálice, aquele pedaço de carne, a carne de Cristo derramado sobre o sangue, banhado no sangue, quer dizer, estamos em comunhão com o bispo, com a igreja, em comunhão com o próprio Cristo. Aqui há diferença de membros, né? No corpo místico de Cristo, cada membro tem sua função. Assim como num corpo orgânico, físico, assim como no meu corpo, né? O meu braço direito tem uma função, o meu braço esquerdo tem uma função, a minha perna, o meu antebraço, a minha anteperna, né? Anteperna não sei se tem, mas a minha perna ela tem uma função, o meu pé tem uma função, cada dedo tem uma função. Enfim, o corpo, ele é místico, ele diverge em seus membros. Também na liturgia, esses membros, cada qual tem a sua função. No intuito de servir as funções do sacerdócio comum dos fiéis, existem também outros ministérios particulares, não consagrados pelo sacramento da ordem, e cuja função é determinada pelos bispos de acordo com as tradições litúrgicas e as necessidades pastorais. Também os ajudantes, os leitores, os comentaristas, os membros do coral desempenham um verdadeiro ministério litúrgico. Assim na celebração do sacramento, a Assembleia inteira é o liturgo, cada um segundo sua função, mas na unidade do Espírito, que age em todos. Nas celebrações litúrgicas, cada qual, ministro ou fiel, ao desempenhar sua função, faça tudo e só aquilo que pela natureza da coisa ou pelas normas litúrgicas lhe competem. Ou seja, para se viver bem uma liturgia, cada um precisa fazer aquilo que lhe cabe. Se tal ato cabe a mim, eu devo realizá-lo. Se esta oração é destinada a mim como fiel, como participante, eu posso rezá-la e devo rezá-la. Mas se esta oração, segundo as normas litúrgicas, segundo a natureza das coisas, compete ao presidente da celebração, eu não devo rezá-la. Compete a ele. Ele que precisa rezar. Assim nós chegamos, a saber quem celebra. Todos celebram. Toda a Assembleia celebra a Eucaristia. Cada qual de acordo com a sua função. Cada qual, como diz o ditado, cada um no seu quadrado. Bispos, sacerdotes, diáconos, ministérios extraordinários, ajudantes, leitores, comentaristas, membros do coral, mesmo aqueles que se dedicam ali na acolhida, todos celebram a Eucaristia, que por excelência é celebrada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. E assim nós encerramos o primeiro tema de liturgia, esse dia. Se alguém tiver alguma dúvida, alguma pergunta, é a hora de apresentar